Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3, verso 4. Você quer ver isto? Isto é o elogio desta quinta carta do Apocalipse, se referindo à quinta era da igreja. O mensageiro da quinta era foi Martim Lutero. Você vai notar que no Apocalipse nós temos 7 cartas, logo no início, a partir do capítulo 2. Cada carta endereçada ao anjo da igreja que estava em tal e tal cidade. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Aí estão perfeitamente os 7 períodos da igreja. O cordeiro sangrento que João viu em Apocalipse 5 tinha 7 pontas, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. Isto quer dizer os 7 mensageiros de Deus. Isso estava falando das 7 eras. O candelabro tinha ali aquelas 7 lâmpadas que eram acesas, assim passando a luz de uma para a outra. Assim também são as 7 eras da igreja. Mas, ouvintes, o importante é nós agora vermos o que Deus tem para nós através da mensagem do profeta desta era na sua mensagem, a era de Sardo. A era de Sardo, E em relação a este elogio, que está registrado em Apocalipse 3, verso 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Isto não é glorioso? Nós sabemos que naquela era em que os falsos intérpretes, historiadores, chamam de era gloriosa,
Mas era uma era negra de paganismo, em que toda a verdade foi torcida. Foi quando eles haviam criado 325 anos depois de Cristo, o batismo só nos títulos, sem usar o nome que Jesus ordena em Mateus 28:19, e que os apóstolos obedeceram usando este nome que é Senhor Jesus Cristo. Eles dividiram Deus em 3 partes, e a consequência disso foi que o mundo estava mergulhado no paganismo. E todos haviam estragado de fato suas vestes. Todos haviam se comprometido, se enredado com a maneira que mesclaram o cristianismo, misturaram com a política e com o paganismo. Ora, meus ouvintes, mas aqui está a coisa, é que ali havia uns poucos nomes, isto quer dizer, umas poucas pessoas, porque neste caso, os nomes significam pessoas. Eu não sei como pode uma esposa não querer o nome do esposo. E por que você não pede logo o seu batismo como esposa do Cordeiro, o seu batismo em nome desse esposo? A verdadeira e genuína mulher quer o nome do seu marido. Ela quer o seu nome. A verdadeira igreja quer o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Nós queremos na parede. Nós até escrevemos o nome de Jesus lá na parede. Nós cantamos que não há outro nome mais belo, mais dado, mais doce do que este. Então deveríamos cantar 3 nomes. Deveríamos escrever 3 nomes. Deveríamos fazer tudo em nome de 3 nomes. E usar os 3 nomes, se são 3 pessoas distintas. Se são 3 pessoas distintas, são 3 personalidades. Se são 3 personalidades, então são 3 nomes. Mas por que fazem tudo no nome de um só? E quando chega no batismo, não quer usar este nome? Sim, aqui está a coisa. Nome significa pessoa. E o nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, significa para a verdadeira igreja a pessoa de Jesus Cristo. O natural explica o espiritual, e especialmente neste caso, quando se fala da vida conjugal. O nome que a mulher recebe no casamento significa a pessoa para ela. Se ela é uma genuína esposa, sem nem pensar nisto, vamos dizer inconscientemente, ela honra este nome. A sua vida diz: eu recebi o nome dele, e eu tenho que dar a minha vida por este nome, porque esse nome significa a pessoa dele. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem o seu nome como sua pessoa. Sabemos que há muitos Jesuses no mundo, mas há um só que é Senhor e Cristo. E para ser Senhor e Cristo, ele teria que ser Deus. Ele teria que ter toda a plenitude da divindade morando, habitando naquele corpo nascido de mulher, por isso é filho. Ele teria que ter todo o poder nos céus e na terra para ser Senhor e Cristo. A Bíblia diz que ele foi feito Senhor e Cristo, porque Deus se agradou em habitar naquela morada que ele preparou para si mesmo, para expressar o seu atributo de Salvador. Para expressar o seu atributo de Salvador, ele teve que se fazer filho, ele teve que se fazer humano, ele teve que se encarnar
por obra e graça do Espírito Santo, do qual Maria concebeu. Se Maria concebeu do Espírito Santo, então o Pai é o Espírito Santo. Então, como ele pode ter Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que o Pai é o Espírito Santo? E ele próprio diz, eu e o Pai somos um. Ele nunca diz, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. Ele nunca diz, eu sou a segunda pessoa. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Vejam só como nós encontrarmos num enredo tão grande quando este profeta nos foi enviado agora para nos mostrar estas coisas. O que significa o nome de seu marido para você, irmã? Significa a pessoa dele. E desde que você recebeu o seu nome, ele entrou em você. E isso trouxe à luz filhos. E desde que esta igreja recebe, não de uma maneira humana, intelectual, mental, apenas como unicistas, mas desde que recebe este nome pelo Espírito Santo, ele vem e entra na igreja e isto gera filhos de Deus. A lei é a mesma. Qualquer mulher gera filhos, ela concebe filhos de qualquer homem, mas se não é seu marido, aquele filho é um bastardo. É um ilegítimo. Sim, há uma lei por aí. É uma lei que se entram em contato, isto vai ser gerado. Se reúnem, e se abrem a Bíblia, e se leem a Bíblia, e se pregam a Bíblia, e se oram, e se cantam, então vai gerar. Mas vai gerar o quê? Vai gerar filhos de Deus? Ou bastardos? Tem que ser, em primeiro lugar, a genuína esposa. E ter o verdadeiro, o real esposo, para ter também filho genuíno. Aí está certo. Agora, pensemos um pouquinho no que significa o nome do marido para a esposa. O que significa o nome de Jesus Cristo para a sua verdadeira esposa, para a sua verdadeira igreja. Então, é o que estava acontecendo com aqueles poucos irmãos de Sardes. O nome do Senhor Jesus Cristo significava tudo para eles, a ponto de eles viverem de uma maneira que não podiam, de forma alguma, usufruir das coisas que eles tinham direito, porque a igreja, a falsa igreja, havia tomado o poder de todas as coisas, pela força, pela violência, pelo sangue, pelas fogueiras, pela arena. Ela havia tomado o poder através da política, ela tinha muita força. Como Jezabel estava com muita força, como Herodias estava com muita força, assim também estava e está a falsa igreja. Porque ela está casada com quem tem força, força nacional, força material, força bélica. Jezabel estava casada com Acabe, Herodias estava casada com Herodes, e a Jezabel do século está casada também com o poder mundano, com o poder das nações. O que lhe dá poder são as nações. Deus nunca lhe deu poder. Deus nunca deu poder para a Jezabel. Deus nunca deu seu nome para ela. Ela entrou em Israel pela janela. E o casamento de Herodes com Herodias era falso, era uma prevaricação, era um adultério. E por causa disso ela odiou a mensagem do dia. Ela odiou o profeta. Então é por isso que essas falsas igrejas também
odeiam a verdadeira mensagem de Deus. Elas odeiam o profeta de Deus. Como Herodias odiou a João Batista, porque elas estão casados ilicitamente, estão casados com o mundo, e o poder que a igreja tem é mundano, é portanto diabólico. É um poder monetário, é poder político apenas. Mas o poder de Deus, Ele dá somente àqueles que recebem de uma maneira viva, eficaz pelo Espírito Santo, o seu nome. E a estes Ele permite e Ele dá vestidos brancos, porque Ele sabe que estas vestes não serão mescladas, rasgadas, não serão embaraçadas nas engrenagens sujas de graxas teológicas, de credos e de dogmas. Por isso, meu ouvinte, você tem que entender que você não está ouvindo uma coisa comum para te pedir dinheiro, para te emocionar, para fazer qualquer coisa, para te vender isto ou aquilo, mas está aqui para te oferecer de graça aquilo que recebemos de graça. Mas uma coisa que, por outro lado, tem preço. Preço exige a própria vida da pessoa. Que compras de mim vestido de linho branco. Esse comprar aí quer dizer sofrer por amor destas vestes brancas, desta fé verdadeira, honrando este nome. Aqueles irmãos não haviam sujado suas vestes, e suas vestes estavam limpas. Vocês sabem que naqueles dias as vestes arrastavam no chão e ficavam sujas e estragadas. Nesses dias também as vestes estão arrastando no chão e elas estão sujas e estragadas. Eu não estou falando propriamente das vestes do corpo, porque isso quase não tem nada. Não está precisando mais disso. Isto já acabou. Eu estou falando das vestes espirituais. Estou falando daquilo que a Bíblia está se referindo. Estou falando daquilo que a Bíblia está falando. De vestes brancas, sem nenhuma mancha de credo, de interpretação da serpente. Porque ela foi a intérprete, a primeira intérprete das Escrituras para Eva lá no Éden. Por isso causou toda a morte, todo o cemitério, toda a angústia, todas as lágrimas, todas as dores. Mas sim, Deus tem estabelecido pelo seu propósito divino que nenhum daqueles a quem Ele tem escolhido, como aqueles 7.000, dos quais Elias não tinha conhecimento, pensando que só restava ele, não se dobraram diante da estátua de Baal. Deus tem visto do alto também a estes poucos, como viu na era de Sardes. Ele tem visto também aqueles poucos que não têm sujado e estragado suas vestes. Se você tem uma veste, se você tem um evangelho completo, se você tem uma Bíblia completa, se você tem uma Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, falando de Deus, falando da verdade para você, para que estragar isto? Para que deixar isso sujar com outras coisas? Oh, que Deus possa te abençoar com essa bênção do Espírito Santo na sua vida, e você possa o quanto antes pedir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu batismo, e levantar-se para viver como filho e filha de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus é nome cheio de amor, mais terno que as flores do jardim. É consolo e paz quando estou em dor, alento sempre eterno pra mim. Doce sim é o nome de Jesus, seu amor leal me livrou do mal. Pra sempre vou morar em sua luz, lembrando este nome sem igual. As mãos do meu querido Salvador, feridas foram para me salvar, e o meu viver em suas mãos vou pôr. Jesus, teu nome paz me vem dar. Doce sim é o nome de Jesus,